Esse espaço que vocês estão vendo é a Serafina Armarinhos Criativos, um ateliê que fica em São Carlos, e é onde eu dou as aulas de patchwork às terças, quintas e sábados. O material que a gente vai precisar para fazer o projeto de hoje é tecido de algodão estampado para a parte externa do trabalho nas seguintes medidas: 18 por 23, essa parte ela é quiltada com uma manta bem fininha. Eu utilizei manta de algodão, mas vocês podem utilizar a que vocês preferirem. 2 retângulos de 4 por 23 e um retângulo de 10 por 23. Para o forro, nós vamos utilizar várias medidas. Precisamos de 2 retângulos de 18 por 23 e outros 4 sendo 10 por 23, 12 por 23, 14 por 23 e 16 por 23. O que facilita esse corte é fazer uma tira de 88, que é o total, por 23, e depois você corta. Os tecidos foram cortados na base de corte. E antes de cortar, eu faço uma gominha para ficar mais fácil o manuseio deles. Nós vamos usar também zíperes. O zíper ele tem 3 centímetros de largura pelos 23 de comprimento. O zíper que vai na parte superior, que é o terceiro, ele também tem 23 centímetros, mas ele vai ter um acabamento em tecido nas duas laterais, que eu vou explicar como vocês vão fazer. Uma outra peça importante desse trabalho é esse calcador de zíper que é regulável. A gente consegue colocar esse calcador em qualquer máquina de costura e vai facilitar muito a colocação do nosso zíper. Bom, vamos começar a execução do nosso trabalho, mas antes disso, eu queria comentar com vocês a receita da goma que eu mencionei quando eu falei do material que eu passei. Vejam que o tecido ele fica durinho, muito fácil de trabalhar, ele não desfia. Então sempre antes de começar os trabalhos eu passo a ferro utilizando um borrifador. Eu borrifo uma mistura que é feita com álcool, Pox, isso é uma goma encontrada em supermercados, e água. As medidas para fazer essa mistura são 350 ml de água, 150 ml de álcool e 2 colheres de sopa de Pox. Ajuda demais a não desfiar os tecidos depois que você corta. A primeira coisa que nós vamos fazer é o acabamento no zíper, que é aquele que fica na parte superior do trabalho. Tem uma formulazinha que eu utilizo que dá sempre certo. Você tem que pensar na medida final do zíper que você quer, que é 23 centímetros. Você diminui 4 centímetros e você fica com o zíper com o cursor colocado de 19 centímetros. Aí nós temos 2 tirinhas de 4 por 6. Elas vão ser a continuação do zíper para eu chegar nos 23 centímetros que eu preciso. Eu vou fazer a colocação desses retângulos na extremidade de cada zíper da seguinte maneira: eu dobro, faço uma costura com um pé de máquina de 1 centímetro em cada extremidade. Bom, nós ficamos então com um zíper que tem o total de 23 centímetros, como é o resto do material que a gente está utilizando. Nós vamos começar a execução do trabalho unindo as partes que vão ser a parte externa da nossa nécessaire. Eu utilizo sempre
para a fixação dessas partes, nesse primeiro momento, o ponto de zigue-zague. Observem que todos os zíperes estão direcionados para o mesmo lado. Fechados, eles ficam com os cursores à esquerda. Vamos começar de baixo para cima. Primeiro, eu vou unir esse retângulo de externo de 10 por 23 com o zíper primeiro. Eu vou colocar direito com direito e vou passar um zigue-zague bem na beiradinha. Vamos lá? Venho com a segunda parte, também direito com direito. O próximo zíper. Mais um tecido. Zíper que tem o acabamento. Coloco com cuidado para ele não... E por fim, a parte quiltada, que vai ser a parte de trás do meu trabalho. Agora nós vamos trocar o nosso calcador por esse aqui, que é o que eu utilizo para a colocação do zíper. Com esse pezinho agora, nós vamos começar a colocar os forros, todas aquelas partes que a gente já tinha cortado. A ideia é colocar para cada zíper 2 forros, que vão... Cada abertura do bolso da nécessaire vai ter um forro independente. Então, nós precisamos de 2 tecidos para cada zíper. Começando pelo bolso de baixo, eu tenho um retângulo de 10 centímetros e um outro com 12. Eu vou colocá-los todos, vocês vão ver, nessa ordem de baixo para cima. Primeiro de 10 no primeiro zíper, depois o de 12 na parte superior do primeiro zíper, depois o de 14 no segundo zíper, o de 16 na parte superior do segundo zíper, o de 18 no zíper de cima, aquele que termina a nécessaire, e o último na parte superior do segundo zíper. A colocação desses tecidos agora, ela é feita de uma forma diferente. O zigue-zague, ele serviu só para que o zíper não escorregue. É como se eu estivesse alinhavando. Daqui para frente, nós vamos colocar o zíper realmente. Eu coloco direito do tecido no zíper. Sempre você tem que ter o zíper entre os 2 tecidos, o tecido de forro e o tecido externo. Eu já coloquei a parte de 10. Agora eu vou colocar a parte de 12. Fiz a colocação dos 4 primeiros forros, o de 10, o de 12, o de 14 e o de 16.
o de 10 e o de 12, eles são os forros para esse primeiro zíper. Eu vou mostrar como ficou atrás. Aqui o de 10 e o de 12. No segundo zíper, aqui o de 14 e aqui o de 16. Eu vou passar a ferro assentando esses tecidos para rebater as costuras desses dois primeiros bolsos. Eu vou rebater as costuras agora com ponto reto, utilizando o mesmo calcador para zíper regulável, só que eu vou pôr um ponto um pouco mais largo. Todas as costuras já foram rebatidas para os dois primeiros bolsos. Essa colocação dos dois primeiros bolsos, com os referidos forros, elas formam a parte da frente da necessaire. Como eu tenho a parte de trás quiltada, eu tenho a parte da frente, que é tudo isso junto. O que vai facilitar bastante meu trabalho agora é refilar esses excessos que eu tenho depois que eu costurei tudo, refilo, e vou fechar com um zigue-zague todos esses tecidos juntos, certo? Fechar tudo com um zigue-zague. Vejam então que eu tenho a parte da frente da necessaire montada, unida, e cada bolso com o forro já acabado. Eu vou colocar de novo o calcador de zíper para colocar o forro da necessaire em si, que é um que vai ficar na parte da frente e na parte de trás. São os dois retângulos que eu tenho de 18 por 23. Eu coloco um nessa parte e um nessa parte. Lembrando que a colocação do forro é sempre colocando o zíper entre as partes, né? O forro, o zíper e o externo. O primeiro está colocado, eu vou para a segunda parte. Ela está quase finalizada. Eu tenho o forro colocado, o direito. Agora eu vou rebater a costura desse zíper aqui, como eu fiz nos bolsos anteriores. Lembrando que para rebater eu aumento sempre o ponto para 3,5 no mínimo. Todos os zíperes estão colocados, as costuras estão feitas. Agora nós vamos fechar o nosso trabalho. Lembrando que ele é o externo e o forro interno. Antes de fazer isso, eu tenho que deixar as partes, tanto dos forros quanto as externas, com o mesmo comprimento. E eu vou precisar medir isso e refilar se for preciso. Eu vou medir do começo do zíper, aqui, até o final. Eu tenho 15 centímetros e meio. O lado de trás também tem que ter 15 centímetros e meio. Então eu preciso refilar essa sobra. Da mesma forma, eu vou refilar deixando os forros com 15,5. Todas as partes já estão refiladas, está tudo certinho. Elas têm o mesmo tamanho, 15,5 desse zíper até o final, 15,5. Eu vou fechar aqui a necessaire. Forro com forro, externo com externo. Desse jeito. Eu tenho que fazer essa dobrinha aqui do zíper. O excesso dela, quando ela dobra, tem que ficar virado para o forro. Para unir as laterais, eu tenho que fazer encontrarem as costuras, aqui esses rebatidos. O excesso eu deixo virado para o lado do forro. Aí eu vou fazer uma costura
de fora a fora, nas duas laterais. Esses dois pedacinhos de zíperes que ficam nas laterais, eles fazem um volume que ele não assenta muito bem. Eu prefiro tirar o excesso. Vejam que os excessos foram tirados e está bem próximo à costura. Eu acho interessante fazer um reforço nessa costura. Eu vou voltar para a máquina, fazer um reforço nesses pontos antes de desvirar o meu trabalho. Bom, o zíper ficou aberto para eu poder desvirar o meu trabalho. Antes de desvirar, eu preciso cortar os cantinhos das costuras. Agora eu vou desvirar o trabalho. Bom, esse foi o nosso projeto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.